Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar a parte final do relato passado. Foi enviado por seu José. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais. Isso está fazendo o canal crescer muito. Deixar um aviso a vocês que no próximo domingo o canal vai fazer uma live. Tá certo? Antes disso, eu vou botar um vídeo pedindo a vocês para deixar as perguntas que vocês querem fazer para mim. Tá certo? Ou o que vocês querem saber sobre lobisomem. Tá bom? Também eu quero avisar que os salve eu vou mandar no próximo vídeo, porque o final do vídeo é meio grande, tá certo? Mas vamos à parte final do relato. No vídeo passado, vocês viram que após seu Pedro ir para a janela e se deparar com a criatura, né, que pulou para pegar ele, 2 dias depois, um morador também avistou essa criatura e até deu um tiro nela. Esse morador morava na mesma fazenda e, segundo ele, seu Juca, ele tinha vindo do trabalho e resolveu passar pela casa da filha. E ao chegar na casa da filha, ficou conversando e acabou se empalhando lá. Se empalhando, o pessoal da Paraíba fala, se entreteu, né, conversando, demorou conversando, né, chama-se empalhar. E quando deu fé, já era mais ou menos quase 8 e pouca para 9 horas, então ele resolveu ir embora para casa. Segundo seu Juca, ele tinha levado a espingarda de socar pela boca, carregar pela boca que ele tinha, pois sempre quando ele vinha do trabalho, ele vinha com ela porque às vezes já estava quase escuro e se um bicho atravessasse na frente dele, ele pegava para comer, assim. E também para se proteger de cachorro doente, que o pessoal falava antigamente. Cachorro doente era cachorro com raiva, né, que era muito comum no interior, pois a vacinação antirrábica era difícil. Então ele andava com a espingarda. Mas segundo ele, faltando mais ou menos aí talvez uns 500 metros para ele chegar na sua casa, na estrada, no meio da fazenda, no meio do pasto, ele ouviu um barulho atrás dele. Algo vinha correndo atrás dele. Então, ele parou e notou que o barulho parecia de porco. Então ele parou e ficou pensando. Mas será que é algum porco de algum morador que fugiu? Pois dos roncados parecia. Mesmo à noite não sendo de lua, segundo ele, a noite era de escuro, dava para ele ver bem o que era, a mais ou menos uns 15 metros. Ele viu que um animal vinha correndo, mas parecia ser um porco, só era maior, mas, segundo ele, a velocidade não era de um porco. Então ele ponteou a espingarda mais para baixo, ele não ia atirar em porco de ninguém, quando esse animal fez um barulho estranho. O barulho que esse animal fez foi tão estranho, segundo ele, uma espécie de um roncado misturado com rosnado, coisa que não é normal no porco, que o susto que ele levou, ele acabou atirando. Não foi nem no animal, foi para a direção que a espingarda estava apontando, mais para baixo. No eco do tiro, segundo ele, esse animal deu um grunhido estranho, pulou a cerca de arame e caiu na capoeira. A capoeira é o pasto de boi que eles falam, né? Então, ele notou que aquilo não era um porco, pois porco não pula a cerca. Então ele ficou pensando, será que é aquele danado, aquele lobisomem que o povo está falando que está correndo por aí? E vinha atrás de mim? Então ele saiu, andando para casa. Foi mais na frente, já mais ou menos faltando uns 100 metros para casa, que ele notou que a sua espingarda era de carregar pela boca e não tinha uma outra carga. Então ele apressou o passo, correndo o mais rápido possível para chegar em casa, pois se o animal viesse atrás dele, ele estava lascado. Ele não tinha como se defender. Então, quando ele chegou em casa, ele falou com a sua mulher, Dona Maria, disse, Maria, tu não vai acreditar no que eu vou te contar.
Ela disse: o que foi? Ela disse: escutei um tiro. Ele disse: pois é. O danado desse tal desse lobisomem que estão falando, tá andando por aí, o pessoal tá falando, né? Ele não vinha atrás de mim. Se eu não tivesse com a espingarda, tinha me pegado. O bicho é ligeiro, hein? Deu um pulo, pulou a cerca e foi embora. Ela disse: mas foi mesmo? Ele disse: foi. No outro dia, quando ele foi trabalhar, o boato acabou de completar. Espalhou por todo mundo. Mas segundo Dona Maria Alvina, o povo do lugar só sabia falar que era alguém que estava trabalhando na usina Santa Helena. Pois ali contratava bastante gente. Perto da sua casa havia uma senhora. Ela tinha mais ou menos uns 59 anos, mais ou menos na época. Sofria de um problema muito grande de coluna. Não aguentava quase fazer o trabalho na sua casa. Ela não havia se casado, pois sua mãe esteve muito doente na época e ela, cuidando da mãe, passou a época do casamento e ela não casou. O irmão da mãe de José, que enviou o relato, o Luiz, tinha mais ou menos aí uns 12 anos, mais ou menos. Por aí. Então, Dona Maria Alvina pedia que ele fosse lá, até mais ou menos por volta de umas 9 horas. Ele dava uma capinada aqui e ali, ela dava aí uns centavos de réis a ele, e ia buscar água no rio para ela, já que ela não podia carregar água, fazer grandes coisas por causa da coluna. Ele sempre ia para lá e essa mulher dava um trocado a ele, né? Então, quando foi um dia, ele chegou em casa, né? Depois do almoço, depois de meio-dia, e conversando com Dona Maria Alvina, ele falou: mãe, Dona Elaide, era o nome dela, Dona Elaide, ela faz uma reza lá, ela sabe fazer reza, né? Aí a sua mãe disse: sabe? Ele disse: sabe. É normal, meu filho, todo mundo sabe rezar. Ele disse: mas a reza que ela faz, mãe, o olho dela fica amarelo, da cor de gema de ovo, e aceso. Mas eu disse: olha, você tome cuidado, tá bom, Luiz? Você procure não beber água na caneca que ela bebe, pois ela pode estar com hepatite, entendeu? Não maldou o que o garoto disse. Então, passado um tempo que ele estava lá, né? Ele já estava, ia para lá quase todo dia para ajudar ela. Quando foi um dia, num sábado de tarde, ele estava brincando junto com os irmãos, quando um correndo para lá e para cá, um bateu na perna dele e ele caiu. Então ele, sentado, né? Ele caiu deitado, mas sentou-se e olhou para o outro irmão dele e disse assim: rapaz, se você fizer isso de novo, eu te mato, hein? Dona Maria Alvina disse: como é que é, Luiz? Que conversa é essa, rapaz? Vem aqui. Onde você está aprendendo isso? Ele disse: não, mãe, estou brincando com ele. É Dona Elaide? Está me ensinando uma reza lá, para ficar com o olho amarelo também. Ela disse que essa reza a gente fica bem mais forte do que os outros, e mais veloz e tudo. Tem até capaz de matar até a pessoa. Dona Maria Alvina se lembrou, quando ele falou isso, que a mãe dela, quando era viva, dizia que achava que ela tinha um caso com algum homem casado, pois ela não casou, mas tinha muitas noites que ela deixava a mãe doente sozinha e saía na noite, né? Então, Dona Maria Alvina ficou pensando: ela anda ensinando essa reza a você? Ele disse: é. Mas ela não sabe ler, nem eu, mãe. Então ela fica falando e manda eu decorar. A mãe disse: depois você me conte essa reza, para mim ver como é que ela está te ensinando essa reza. Então, passado um tempo disso, Dona Maria Alvina, passado uns dias, Luiz continuava indo para lá. E essa mulher parece que estava ensinando essa reza aí. Dona Maria Alvina caiu no esquecimento sobre o assunto da reza. Quando foi numa noite, Luiz estava deitado na rede e acordou os gritos, chamando a mãe e o pai. Quando eles foram correndo para o quarto,
perguntaram a ele o que era, ele disse: "Ah, mãe, eu estava aqui rezando quando eu vi um vulto entrar ali e veio aqui e se abaixou aqui, perto da minha rede." Aí, dona Maria ouvindo, olhou e disse: "Não tem nada aí não, meu filho." Ele tinha sim, mãe. E esse vulto, né, no que eu estava rezando, ele estava dizendo no meu ouvido aqui, ó, pertinho de mim, dizendo: "Continua", mandando ele continuar. Então o garoto deu um grito com isso. Então dona Maria Elvina acendeu o candeeiro de querosene, deixou a luz acesa ali e disse: "Então, se benze e vá dormir." Ele se benzeu e dormiu. Mas 2 noites depois, o menino acordou gritando de novo. Segundo ele, algo estava querendo sair de dentro dele, como se o espírito dele quisesse sair do corpo. Aí dona Maria Elvina perguntou: "O que é que você está rezando? Você não está rezando o Pai Nosso e a Maria, não?" Ele disse: "Não, mãe, estou rezando aqui, dona Elaide ensinou." E como é que é essa reza? Quando ele começou a falar a reza, era direto uma reza para ensinar você a virar coisa ruim mesmo. Então, ela disse: "Ah, Maria, meu Deus do céu, é isso que ela está te ensinando? Pois você lá não bota os pés mais não. Essa reza aí, meu filho, é reza do diabo. Essa reza aí não é reza de Deus não, é reza do diabo que ela está lhe ensinando. Que negócio é esse?" Nessa noite, ele foi para o quarto da dona Maria Elvina e seu Pedro dormir. Quando foi no outro dia, logo cedo, seu Pedro foi trabalhar de vaqueiro e ela foi parar na casa dela. Quando chegou lá, foi uma briga mais feia do mundo com ela. Pois o menino ia ajudar ela e ela estava ensinando o menino a virar o que não presta, segundo dona Maria Elvina. Então, voou faísca entre as duas. E aqui ele não bota mais os pés para ajudar a senhora não. Que negócio é esse? Ela começou a falar. Pois, segundo dona Maria Elvina, nessa mesma noite, era por volta de mais ou menos 8 e pouca da noite, seu Pedro vinha da fazenda. Já era mais ou menos umas 7 e pouca, pois ele passava no boteco para tomar uns negócios, ficar conversando com os trabalhadores. Quando ele vinha ele e mais um, montado a cavalo. Um outro homem que morava bem depois da casa deles. Quando eles chegaram bem próximo da casa deles, onde havia umas moitas de mato, não era grande, o caminho passava no meio. O cavalo dele se espantou com alguma coisa. Ele olhou para trás e não viu nada. O outro também. Quando o cavalo começa a fazer esse barulho, ele está vendo alguma coisa errada. E eles seguraram a rédea para o cavalo não disparar. Foi aí que, quando eles escutaram um outro gemido estranho, eles não sabiam se estava vindo de trás ou da frente. Eles soltaram as rédeas do cavalo e os cavalos partiram com tudo. No escuro, os cavalos passaram por dentro das moitas com tudo, que eles só viram foi um grito mais feio do mundo. Os 2 cavalos pisaram o que estava dentro da moita com tudo. Pisotearam tudo. Então quando eles ouviram aquele grito, aí o cavalo disparou mesmo. Quando ele chegou no terreno de casa, o homem passou com tudo direto do rumo da casa dele, assustado, e o cavalo assombrado, e ele freou no quintal de casa, pulou de cima, amarrou o cavalo na entrada da porta, bateu a porta e entrou para dentro. Ana Maria, o que foi isso, homem? Ele disse: "Eu não sei, mulher. Alguma coisa estava ali, lá atrás, dentro de uma moita lá, na beira da estrada. Os cavalos se assustaram, disparou, saiu pisando o que tinha e parecia ser um negócio grande, estava do outro lado da moita. Nós não vimos o que era. Mas pisou alguma coisa que deu um grito esfarrapado, um grito parecendo que grito de gente misturado com bicho, sei lá o que diabo era aquilo." Então ele pegou a foice que tinha, o facão, e ficou esperando para ver se esse bicho vinha cá. Mas nada apareceu nessa. Passados uns dias, depois disso, desse fato, a dona Elaide não foi vista por ali mais. A casa estava trancada. E logo o povo começou a ver que tinha um urubu posando no telhado dela. Isso já tinha mais ou menos mais de semana.
Depois dessa briga, a dona Maria Alvina não foi procurar ela mais, nem deixou o menino lá. Então, olharam e viram que tinha um urubu posando no telhado. Então o pessoal foi lá, chamaram o fazendeiro. Quando chegaram lá e arrombaram a porta, ela estava morta dentro. Já estava em estado de decomposição. O corpo estava inchado, mas tinha muitas marcas de ferradura de cavalo nela. Dona Maria Alvina e seu Pedro, vendo aquilo, se assustaram. Isso não foi isso. Parece que ela foi atropelada por um cavalo em disparada. Mas vieram para casa. Quando chegaram em casa, Dona Maria Alvina disse: Pedro, você e fulano devem ter matado ela pisada naquele dia que você disse. Ele disse: não, senhora, o bicho que gemia dentro daquela moita não era a gente. Ela disse: essa mulher estava virando bicho, ela virava bicho, mano. Ela estava ensinando o filho da gente a virar bicho. Eu não te disse que a oração que ela estava ensinando era do coisa ruim. Era ela que estava virando esse bicho aí, nós pensando que era o pessoal da usina. Provavelmente vocês pisotearam ela toda quando os cavalos disparou. Pisou foi tudo. Ela devia estar virando para vir para cá com raiva de mim. Porque eu não deixei mais o Luiz ir lá ajudar ela. Ainda briguei com ela porque ela estava ensinando coisa ruim pro filho da gente. Segundo Dona Maria Alvina, o corpo dela foi enterrado e o menino, graças a Deus, ela disse que o Luiz, segundo ela, graças a Deus, o Luiz não conseguiu decorar aquela oração. Mas se ele decora aquela oração, provavelmente ele ia virar também, pois a oração que ela estava ensinando o menino era para virar bicho, não era coisa boa. Então, depois disso, não ouviram mais boato por ali que estava correndo bicho nenhum ali, pelo um bom tempo, depois que ela morreu. E o que vocês acham? Seria ela? Ou seria algum contratado da usina que teria ido para lá e estava virando bicho e aproveitou que o povo suspeitou dela e parou de virar? Ou foi embora de lá? Deixa o que você acha no comentário do vídeo. Boa noite, amigos assombrados e assustados.